Bem, para vocês aqui do intervalo da notícia, eu estou aqui ao lado do Nelton Friedrich, ele que é candidato a deputado federal e está visitando hoje Prudentópolis. Seja bem-vindo, deputado. Prazer muito grande, fico muito satisfeito aqui com essa já tradicional participação nesse intervalo, por isso as minhas homenagens e dizer que estou muito alegre. Tenho algumas relações mais antigas, porque muito cedo eu fui secretário de Estado do governo José Richa, isso lá na década de 80, eu tinha apenas 29 anos, e depois fui deputado constituinte, ajudei a fazer a Constituição, e fui o deputado do Paraná que mais apresentou emendas, 513 emendas, e ultimamente, durante um certo período, fui diretor de Itaipu e criamos um grande programa Cultivando Água Boa. Por isso estar aqui é também comungar com essas ideias, trazer, por exemplo, uma chama de esperança num momento tão difícil como esse, que nós precisamos fazer grandes mudanças no Brasil, mas mudanças para o melhor e, acima de tudo, valorizando aqueles que mais precisam de governo, que mais precisam de reconhecimento pela sua luta, pelo seu trabalho, diante de tantas incertezas que estamos tendo hoje. Deputado, hoje também tivemos uma notícia que Prudentópolis vai ter uma candidata a deputado federal, que é do mesmo partido, né, a Rosa. Mesmo, né, sendo, vamos dizer, concorrente, mas não está ajudando o outro também por causa da questão da legenda, né, deputado? Não há dúvida, ainda mais a importância de uma candidata mulher, né, e ao mesmo tempo, claro, isso facilita porque nós somos, na verdade, uma grande família, a família pedetista. Então é uma irmã de caminhada que sai candidata e é evidente que a gente, menos do que disputar voto, é somar os votos que ela fizer e os votos que, por acaso, o Nelton Friedrich fizer, vão somar, porque hoje os partidos têm que ter, na verdade, ou eles participam de uma federação, é um grupo de partidos, ou cada um tem que caminhar com as suas próprias pernas, e cada vez mais vai ser isso. O partido não vai se coligar mais na proporcional. Tem que ter os seus candidatos e fazer o número de votos para existir como partido, mas também para eleger os seus. Em que área mais o senhor vai, como o senhor já falou algumas coisas aí no início da entrevista, mas que o senhor vai trabalhar para buscar esses votos aí no seu plano de governo, deputado? Bom, tem algumas coisas muito rápidas, mas são fundamentais. Por exemplo, não é possível que nós não tenhamos uma política agrícola agroindustrial, especialmente voltada para o micro, pequeno e o médio produtores. E aí nós precisamos fazer com que em Brasília nós possamos dar voz e vez a esses milhares e milhares de produtores rurais e famílias que vivem da agricultura, e principalmente nós temos que compreender quanto que isso tem que se transformar também em valor agregado. Eu tenho uma experiência concreta de como é que nós trabalhamos, por exemplo, em 29 municípios, e isso fez com que surgissem 115 pequenas indústrias, associações de produtores, assistência técnica, agroindústrias. Então essa experiência que eu tenho, eu quero levar para Brasília, mas também fazer com que a política que seja feita chegue a Prudentópolis, ao nosso interior do Paraná. Outro exemplo concreto, não podemos mais aceitar que um Paraná, que um Brasil, que tem sol o ano inteiro, nós não tenhamos uma política de energias renováveis, mas que possa facilitar, diminuindo os custos, diminuindo os impostos, para a energia que possamos ter, por exemplo, especialmente do sol. O sol é uma bênção no nosso país e aqui no Paraná mesmo, mas ao mesmo tempo como é que a gente faz? Tenho a experiência, ajudei a montar um projeto de como é que você faz energia a partir dos dejetos do porco, dos dejetos da galinha, dos dejetos inclusive da vaca de leite, do lixo das cidades. Uma experiência que nós podemos ter para o carro elétrico, para o trator elétrico, incentivos para isso. E outra coisa fundamental é a questão da saúde. Nós ajudamos a colocar na Constituição a criação do Sistema Único de Saúde. Está lá na Constituição brasileira, mas muitos estão hoje preocupados muito mais com a indústria da saúde e não aquilo que nós chamamos a sagrada atenção e o cuidado preventivo e também curativo. Outro exemplo que eu quero me dedicar muito. Nós não podemos mais viver sem ter os projetos de desenvolvimento microrregional e os projetos de desenvolvimento local. O mundo está tendo hoje uma nova experiência, que é estimular as indústrias, o comércio, a tecnologia em cada região.
Porque senão nós vamos viver só o que de Curitiba, ou só de Londrina, as grandes cidades. Por que Prudentópolis não pode ter o seu projeto municipal de desenvolvimento sustentável? De ter, portanto, na micro-região daqui, todo um projeto de desenvolvimento, gerando emprego aqui, produzindo mais aqui, produtos que possam ser consumidos aqui. Veja só um exemplo, nós podemos hoje pensar um pouco mais. 40 milhões de crianças comem merenda escolar todo dia. Por que nós não podemos produzir essa merenda em cada município? Por que muitas vezes a comida tem que fazer quilômetros e quilômetros para chegar até aqui? Mas isso precisa de uma política muito concreta de novas oportunidades. Então eu quero ser, acima também de tudo, já assinei até um compromisso de ser deputado federal da educação. Educação forte, verdadeira, escola de tempo integral, creche de tempo integral. Então eu tenho uma experiência de muito tempo, estou há muito tempo sem mandato, porque eu fui fazer política mesmo sem mandato, mas eu quero dizer que essas causas são causas importantíssimas para o Paraná, para Prudentópolis, para toda essa região. Sucesso nessa jornada, deputado. E obrigado aí também por atender a nossa reportagem. Eu agradeço muito, eu quero só fazer um registro. Talvez seja uma das principais eleições do Brasil. Depois do período mais autoritário, eu acho que é a mais importante, porque nós temos que criar algumas soluções inovadoras no Brasil. Como eu falei, no campo das energias renováveis, de políticas públicas, de pôr fim a essa questão dramática. Imagine um país como o Brasil, que produz tanta comida, está com 33 milhões de famintos, 125 milhões que não estão comendo todo dia, não tem segurança alimentar. Então, será que a gente não pode fazer desse país o país que nós sabemos que tem um potencial como nenhum outro país do mundo? O que precisa é política séria. A política é a arte e a ciência de bem servir. Não é para negócio, para interesse pequeno ou de grupos econômicos daqui ou até de fora do Brasil. A política é algo sagrado. E quero ser um político servidor, não dominador e nem explorador. Muito obrigado pela oportunidade.